Estamos aqui em mais um episódio de Mulher pra Mulher Pode. E hoje o episódio tá incrível, tá imperdível. Mas antes disso, aproveita e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, não custa nada. E hoje, o nosso tema, estou aqui com a minha convidada. Nosso tema de hoje vai de encontro ao resgate feminino. Hoje o tema foi dedicado especialmente para você mulher que está passando por crises e como transformar essas crises em oportunidade, como transformar crises em grandes transformações para você viver o seu propósito de vida. É só um breve comentário do tema que a gente vai falar aqui e eu trouxe minha amiga especialista no que diz respeito à feminilidade à luz da Bíblia. Ela também é autoridade no que diz respeito ao resgate feminino. Vou trazer aqui minha amiga Anne Coutinho. Prazer, muito obrigada, Andressa. Muito obrigada. Eu estou aqui, não tenho essa eloquência que você tem, não é? Mas é um tema que vem do meu coração. Eu estou me sentindo muito honrada. Obrigada. Anne, antes de irmos para o tema, e não venha com essa que você não é eloquente, não, que todo dia ela tá lá, gente. Todo dia ela tá nas redes sociais dela fazendo live. E ali ela tá treinando. Então, não venha com essa, não, que eu sei que você é muito desenrolada. Anne, quem é Anne Coutinho? Como é? Conta aí um pouco da sua trajetória, o que fez você se dedicar a esse tema. Conta aí um pouquinho pra gente. Tá, então eu vou me apresentar. Se apresente aí pra gente. Eu sou Aniusca Coutinho, pode me chamar de Anne. Eu sou filha de Antônio e Maria, sou mãe, sou esposa, sou serva e filha do Deus Altíssimo. Estou comissionada e acredito no poder feminino como estratégia de transformação de vidas. Mulheres que podem ser alcançadas por minha missão. Por isso que eu estou motivada, por isso que eu estou aqui. Coisa boa. Gente, a gente ainda não entrou no tema, viu? Mas antes disso, eu vou aqui mostrar para vocês. Vocês já estão vendo aqui essa novidade. Vamos hoje contar com a participação dos nossos patrocinadores oficiais, Chaco. Vocês que já me seguem nas redes sociais já sabem, já estão conhecendo essa bebida aqui, porque eu sou apaixonada. E ela, gente, essa bebida aqui é um tererê. É antioxidante, tem diversos benefícios naturais e a Chaco tem 2 unidades em Natal. Uma unidade em Petrópolis, no Food Park Petrópolis. E também temos outra unidade no Food Park do Sol, em Ponta Negra. Então, hoje a gente vai contar com a participação aqui da Chaco. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai bebendo. E o bom também é que essa bebida ela ajuda na concentração e dá energia. Então, é tudo que a gente precisa aqui para nossa conversa, que não tem hora para terminar. Ou tem hora para terminar. Não, os meninos do estúdio, eles têm hora para terminar. Vamos lá, Anne, me conta aí sobre o seu trabalho que você vem desenvolvendo nas redes sociais. Eu tive a honra e o prazer de estar na mesma turma de você, de mentoria, sendo mentorada por Kênia. E lá a gente teve aí uma imersão, vivemos uma grande imersão de encontro ao nosso propósito de vida, de encontro aos nossos trabalhos. E você também vem de uma transição de carreira. Conta um pouco mais aí pra gente a respeito dessa transição de carreira e pode servir de inspiração para quem está nos assistindo. Então, tudo começa na infância, né? Você pediu para eu contar um pouco da minha história. Eu me apresentei, mas para que eu apresente o que eu faço hoje, o que me trouxe aqui foi... Eu era uma menina criativa que escrevia histórias em papéis de carta. E eu dava aula para as galinhas no interior, para as vacas...
quisesse assistir minha aula. Eu estava sempre em cima de uma cisterna, sempre em cima de um palco improvisado. E Você é daqui de Natal? eu sou do interior, Potiguar, São Paulo do Potengi. Sim. Minha terra querida, minhas raízes estão lá. E com certeza eu tinha que ter nascido naquele lugar, de gente muito digna, né? De gente muito simples. E lá eu vivi a minha infância. E houve um momento na minha infância que eu me reuni com 5 amigas empreendedoras e cada uma delas tinha a sua esteira de produtos, vamos dizer assim, né? E aí uma fazia o bordadinho, outra fazia o pano pintado, outra pintava em telha e eu fazia o quê? Histórias para contar. Tinha histórias para contar. E aí escrevia nos meus papéis de carta. E acontece que um dia eu estava jantando e eu só ouvi minha mãe furiosa. A gente sabe quando a mãe vai brigar, não é, Andressa? Sabe. É diferente. É assim, o nome da gente, ele ocupa quase 1 minuto de sonoridade na boca delas. E eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Enfim, eu tive que devolver o dinheiro. Fiquei de castigo, porque eu estava vendendo as minhas histórias. Então, naquele momento, eu entendi que escrever não tinha valor. Sim. E eu adormeci esse sonho. E por que eu estou contando essa história? A minha infância foi feliz. Sim, toda criança passa por situações desafiadoras, né? Nós chamamos de trauma, por quê? Porque trauma é tudo aquilo que acontece como ruptura. Sim. Né? Tudo que era para acontecer linear e ali houve uma lacuna, um gap. Então, trauma pela neurociência, pela psiquiatria, pela filosofia, ele faz com que você bloqueie e apague. Que bom que isso não precisa ser... que pode ser momentâneo, que pode ser temporário, você pode resgatar essas memórias. Mas hoje eu estou vivendo um momento de realização que é o lançamento do meu primeiro livro. Sim. Vamos já falar mais sobre ele. E essa transição de carreira aconteceu, essa segunda transição de carreira, e aí eu quero conversar com mulheres sobre transitar também, porque você falou assim na nossa apresentação da nossa conversa... Como a gente está alinhada, né, no nosso propósito, como tem sido lindo ver também a sua jornada. E essa eloquência que você tem, sim, eu estou treinando, eu estou vendo você, viu? Mas acontece que quando a gente começa a enxergar o nosso propósito, a gente vai se posicionando de forma que aquelas memórias de infância e de adolescência, elas vão tomando cada vez mais os espaços, porque a nossa identidade vai ficando clara, vai ficando sólida, e nós vamos executando aquilo realmente com essência, com naturalidade, com verdade. Então, quando você apresentou a nossa conversa, você disse assim... Né, que esse tema é para mulheres que têm enfrentado desafios e que precisam se encorajar à transformação. Então, a primeira mensagem do nosso diálogo é esse. Não é porque eu transitei 2 vezes que eu invalidei a minha história. Sim. E muitas mulheres têm pensado assim, não é, Andressa? E a gente vai seguir conversando e você vai entender onde a gente pode chegar. Ei, Anne... Muitas mulheres desejam mudar, mas elas não iniciam esse processo de mudança. Quais são, na sua opinião, os principais motivos que impedem mulheres de começar uma transformação? Olha, Andressa, tem vários motivos, mas eu vou aqui elencar os 3 que eu tenho ouvido mais das minhas mentoradas. Umas declaram. Né? Umas verbalizam, outras deixam nas entrelinhas. E eu posso perceber, por meio de outras falas, que elas, num primeiro momento, acreditam que ser transformada ou mudar é uma confissão de que estava errado, estava sendo imperfeito. Então, o primeiro apontamento que eu faço é que, quando nós, mulheres, nos recusamos a aprender, nos recusamos a mudar, nos recusamos a nos transformar, nós não estamos informando ao mundo que até agora nós erramos.
E tudo bem se nós erramos, porque todas as vezes em que nós desejamos ser perfeitas, nós nos afastamos de Deus, o nosso Criador, e, consequentemente, nos afastamos do nosso propósito, não é, Andressa? Isso. Esse é o primeiro motivo que eu tenho visto, né? Significa que se eu preciso mudar, eu errei. Eu já sei, eu não preciso aprender. Esse é um motivo. O segundo motivo é que transformação, mudança, desperta a ideia de gasto energético. E nós somos mulheres que estamos bem atarefadas. Então, muitas estão, não, é melhor eu me preservar. Eu já tenho muitas coisas para dar conta. E mudar exige muita energia, exige muita mudança. E é verdade. O que eu convido as mulheres a estarem equalizando, analisando, é que se a vida delas da forma que está hoje, a longo prazo, elas não vão gastar muito mais energia e o resultado não vai ser o que elas esperam. E é sair da zona de conforto, né? Sair. A zona de conforto, como o próprio nome já diz, ela é muito confortável. E a mudança, ela vai lhe tirar da zona de conforto, vai lhe botar sob pressão, e por isso que é tão complexo. Isso. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, Anne, porque eu também vivi uma transição de carreira. Estou vivendo uma transição de carreira. E a minha formação é em direito, advogada por formação e atuando na área criminal, área de família em divórcios altamente litigiosos envolvendo violência doméstica. E por muitos anos eu me dediquei a essa área, gostei muito, militei, coloquei minha voz nas redes sociais, defendi e gostei muito dessa área, gostei muito da minha profissão, mas em determinado momento, aquela profissão passou a não fazer mais sentido. E eu entrei em conflito. Eu entrei em conflito comigo mesma e eu pensei e eu entrava nesse conflito e eu pensei, assim, que não tinha saída. Eu pensei que não tinha saída, eu não tinha mais gosto, prazer de trabalhar com aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha me dedicado e não sentia mais esse prazer. E aí nesse tempo, foi o período também de vir morar em Natal. Sair da minha parentela, sair da minha zona de conforto, que era tudo mais fácil, confortável para mim, e vim para Natal. E foi em todo esse contexto também que eu me vi não mais gostando ali, com aquele prazer da minha profissão. E aí eu ainda tentei, ainda bati cabeça, e depois, descobrindo, estudando, vendo outras possibilidades, estudando sobre desenvolvimento pessoal, que eu vi que era para mudar, que o que Deus queria para a minha vida era essa mudança. Mas só que eu não entendia. Naquele momento que eu estava vivendo o processo, eu não entendia. E foi buscando, procurando, conversando, entendendo que eu me encontrei em outras habilidades, em outras possibilidades. É como eu disse até nas minhas redes sociais esses dias, a advocacia ela ficou pequena para mim. Era muito além. Deus queria algo para minha vida muito além daquilo que eu tinha planejado. Eu peguei essa bagagem jurídica e eu coloquei, eu fechei e eu pensei que em determinado momento ela não serviria de nada para mim. Foi aí também no autodesenvolvimento que eu descobri que tudo aquilo, como você falou, tudo aquilo que eu passei, desde a infância, adolescência, no início da minha vida profissional até os dias de hoje, me trouxe aqui para esse novo projeto, para esse encontro com você. Foi nessa busca que eu encontrei pessoas também que estavam alinhadas nesse mesmo propósito, nessa mesma missão. E durante esse percurso, como você bem falou, durante esse percurso não é fácil, não é nada confortável, é uma transformação mesmo, é um diamante que está sendo lapidado ali, mas depois, quando você descobre o seu propósito, você fica alinhada realmente com o que você
nasceu para ser, tudo flui. Isso. Tudo flui até mais rápido. Há uma aceleração, assim, de processos, uma aceleração de destino muito rápido. Mas eu falo demais, vamos lá, a convidada é você. Não, é que você acaba... seu nível de consciência permite que a gente dialogue sem... Aqui nós temos um lugar de fala, não é? O que me impressiona é que você, tão jovem, já tenha essa consciência, porque eu ia entrar exatamente nesse terceiro ponto. Existem mulheres maduras, com mais de 40 anos, que elas têm crenças que as impedem de se transformar. Então, teve um momento na sua fala que você disse assim, eu achei que o direito não era para mim. Eu achei que mudar não era para mim. E muitas mulheres não entendem que ouviram, viram ou viveram experiências na infância que as projetaram a estar hoje nessa zona de conforto, num lugar onde elas sejam aceitas. E você muito bem falou, quando eu vi, o direito era pequeno para mim. Existem muitas mulheres que estão em caixinhas que são pequenas para elas. Boa. E nós fomos chamadas para dizer para essas mulheres que quando se vive do propósito, não se encaixa. Você não se diminui para ser aceita. Você não busca aceitação, você não busca valorização em papéis sociais ou na sua carreira. E muitas têm medo de mudar pelo que os outros vão dizer e porque elas temem não serem aceitas. Sim. Já entrando aqui no outro tópico, Anne, a sobrecarga e a acomodação, você até falou aí numa das suas falas a respeito dessas multitarefas das mulheres, né? Isso. E essa sobrecarga leva também, muitas vezes, a uma vida indesejada das mulheres. Isso são temas recorrentes entre as mulheres. Então, como você enxerga questões do dia a dia, você como mentora, como você enxerga aí esses trabalhos no dia a dia da mulher, ela se sentir sobrecarregada e nesse aspecto de propósito, de missão, de transformação? É inevitável não entrar na espiritualidade. Sim, Temos sim. que adentrar nesse tema. Eu fui comissionada, você também, né? Sim, sim. Por isso estamos aqui hoje. E muitas mulheres da nossa geração, Andressa, principalmente 40 anos mais, essas mulheres, e creio que as também que vêm, geração Y aí, nós fomos projetadas a conquistar. Quer ver uma pergunta que nós tivemos que responder muito na nossa infância? O que você vai ser quando crescer? Então, para uma criança que não tem repertório para interpretar essa pergunta, logo ela imagina que o que ela não serve. Logo ela compreende que ela vai precisar conquistar. E aí vem as outras coisas que nós fomos ouvindo, como, por exemplo, estude. Estude porque você precisa de um bom emprego, porque um bom emprego é um bom marido. Você não pode depender financeiramente de ninguém, você vai sofrer escassez. Você precisa mostrar o seu valor conquistando, você tem que ser formada. E essa sua fala eu peguei como verdade para minha vida por muito tempo. E eu fiquei agarrada nela. E o que é que tem a ver a espiritualidade com isso? Desde o início, foi declarada uma guerra a Eva. A serpente, ela introduziu no coração de Eva a colisão. O que é que tem lá em Gênesis? Que Deus nos criou para sermos auxiliadoras idôneas. Sim. Se nós somos auxiliadoras e somos idôneas, nós não competimos. Acontece que nós fomos projetando essa mulher que é multitarefas, eu dou conta, e a gente foi gostando e foi ilustrando o nosso ego, e algumas narrativas foram nos vestindo muito bem. Como, por exemplo, você faz isso melhor que o homem. E está tudo bem, eu não estou aqui, esse discurso ele não vem a defender nenhuma ideologia. E nem é uma guerra, e nem nenhuma é uma competição. Guerra, mas por ter sido
sutilmente implantado na mulher, desde que ela era essa criança, que não bastava que ela fosse ela. Eu lembro de uma das respostas, que foi meu filho que deu, né? Alguém perguntou, Joaquim, o que é que você vai ser quando crescer? Ele disse, grande, ué. Então, ele respondeu com a pureza o que eu não consegui responder naquele momento. Por quê? Porque eu fui procurando o que é que eu precisava ser para que então eu fosse aceita, eu fosse grande. E assim muitas mulheres seguiram pela vida e hoje elas são essas mulheres sobrecarregadas. Elas são mulheres multitarefas, elas foram ouvindo que elas davam conta, elas foram inclusive ouvindo que elas faziam melhor, que elas faziam muito bem. E isso foi sobrecarregando a mulher de papéis sociais. E o que é que essa mulher precisa ser primeiro? Mulher. Antes ela precisa ser. Então, essa mulher esse discurso está presente em todas as mentoradas. Eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. A grande maioria tem a mesma dor. Ninguém me ajuda. Uhum. Né? E aí, eu criei um método chamado RAF, Andressa, que é o resgate da alma feminina. Esse método que eu desenvolvi, ele faz intervenções que, a partir da construção da própria mulher. Então, não é a partir de Anne. Os questionamentos e as ferramentas que são aplicadas é para que ela, por exemplo, se pergunte, eu não tenho ajuda, eu estou sobrecarregada, mas será que eu aceito ajuda? Sim. Será que eu peço ajuda? Esse método, as próprias mulheres é que vão trazer as respostas. Exatamente. Elas vão construir um novo repertório para os próximos anos de vida, para que elas vivam uma vida leve, uma vida feminina, tal qual nós somos chamadas para viver. Uma vida leve, feminina, abundante. Esse tema tá bom, viu? O tema de hoje tá bom. Eu tô aqui só aprendendo. E, Anne, você falou aí sobre mulheres multitarefas, mulheres ativistas, mulheres líderes, mulheres influentes, mulheres que têm o seu destaque profissionalmente e a gente não tira o mérito dessas mulheres. Não. Mas, em determinado momento, por mais que a mulher seja essa profissional muito boa, essa mulher reconhecida, ela sente um vazio. E você, como mentora de mulheres, você, com base na sua experiência, de onde vem esse vazio? Esse vazio que não pode ser suprido por trabalho, por filhos, por diversas atividades. Eu chamo, o principal motivo eu chamo marketing do empoderamento. Né? O que nós defendemos aqui? Nós defendemos o poder feminino. Poder feminino dessa mulher que segue carreira, dessa mulher que ela é ativista, que ela pode estar ali defendendo a família, defendendo os valores dela ou defendendo as causas em que ela acredite, porém, que ela seja uma mulher com a essência feminina, que ela não precise despertar um comportamento masculino ou viver uma identidade masculina para ser poderosa. Então, vou explicar mais o que seria o marketing do empoderamento, para que se torne algo mais prático, né? Você falou que as mulheres sentem esse vazio, e sim, cada mulher que não resgatou sua identidade, cada mulher que ainda não encontrou seu propósito, ela sente esse vazio. Isso tem a ver também mulheres que buscam incessantemente por relacionamentos, nunca estar sozinha, sempre emendando um relacionamento e outro. Isso tem a ver? Tem a ver, por quê? Porque o marketing do empoderamento, o que é que ele fez? Ele fez com que a mulher se enxergasse de fora para dentro. Então, é essa mulher que precisa seguir um padrão de beleza, é essa mulher que acorda na segunda-feira e diz, não, mas eu queria o corpo da Paola Oliveira, eu queria o cabelo da Gisele. E essa mulher, ela foi buscando mecanismos e formas de ser aceita de fora para dentro. Então, esse vazio, ele está lá e ele vai ecoar nos relacionamentos na forma de toxicidade.
Por quê? Porque nenhuma mulher ela pode exigir ser tratada da forma que ela mesma não se trata, Andressa. Isso explica também a questão de mulheres ser submetidas a relacionamentos violentos, a sofrer esse tipo de violência. Exatamente, porque elas se encaixam, elas se diminuem para serem aceitas, já que elas não têm uma identidade sólida de quem são na verdade. Muitas vezes são mulheres que vêm de famílias disfuncionais e que a realidade de relacionamento que elas tiveram acesso foi aquela e que a crença limitante dela é ele me aceita como eu sou, então eu tenho que ficar aqui. Não é? Então, além dessa questão, desse vazio vir da mulher que está se projetando de fora para dentro e não de dentro para fora, porque quando nós estamos em construção de dentro para fora, nisso que eu chamo de resgate, nós vamos atrair os relacionamentos que sonhamos. Nós vamos também informar ao mundo o repertório de uma mulher que ela está cheia, que ela não está vazia. E como ela está cheia, como ela está vivendo do propósito dela, como ela é uma mulher realizada, ela vai atrair aquilo que vai... Aí eu volto para a sua fala. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando a mulher ela já tem esse resgate da identidade, quando ela já tem clareza de propósito, ela vai atrair os relacionamentos que vão exercer a abundância emocional, proteção, segurança, que foi tudo que o marketing do empoderamento convenceu a mulher que ela não precisava. Boa. Enquanto a Anne vai falando aí, eu vou fazendo aqui algumas anotações, porque está me trazendo diversos questionamentos. E eu vou lhe fazer agora uma pergunta, com base em uma das suas falas. Você falou aí sobre mulheres que vêm de famílias disfuncionais. E aí eu quero entrar em um tema, em algo bem interessante, porque acredito que vai gerar uma curiosidade nas pessoas e é um tema muito importante. Você está falando aí de mulheres que vieram de famílias disfuncionais e hoje passam por determinados problemas, por determinadas coisas. A mãe e o pai, eles têm um papel fundamental na vida de uma criança. Por causa desse marketing de empoderamento que você trouxe aí e do que a gente falou durante a nossa conversa de mulheres que são destaque nas suas vidas profissionais, mulheres que são empoderadas nas suas profissões, influentes, e também mulheres que chefiam lares, mulheres que são mães solos, mulheres que tudo é para elas, para mulheres provedoras, e a gente sabe que há uma disfunção aí. O papel da mulher não é ser provedora. A mulher pode trabalhar, pode assumir cargos de liderança, mas a gente está falando aqui do feminino, que o papel instituído para a mulher não foi ser provedora. E o pai, ele tem a sua função na vida de um filho. Durante a minha carreira na advocacia criminal, isso foi uma pesquisa que eu fiz nos meus processos. Eu peguei lá os meus processos criminais e eu vi que aqueles meus clientes que estavam em situações criminosas, que estavam envolvidos em crimes, eu fiz uma análise. E eu constatei que eles não eram registrados por pais. Isso foi uma pesquisa rápida que eu fiz ali nos meus processos. Mas é algo interessante, porque isso faz com que a gente pesquise mais a respeito da importância do papel de um pai na vida educacional, na vida emocional de uma criança. Porque o pai, ele vai trazer uma figura representativa, o pai, ele vai trazer uma referência para aquela criança. Então, aquela criança que não tem a referência de um pai,
que vê ali a mãe dando duro, a mãe trabalhando em vários empregos para poder sustentar e ela ser omissa dentro de casa para cuidar daquela criança. A criança, quem é que vai ser a referência dela? Alguém da rua, o traficante, pessoas que são ligadas ao crime, e é por isso que a gente vê uma sociedade tão disfuncional. E eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre o papel da mãe, do pai, a importância da paternidade. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a importância do papel da mulher, do homem na formação de uma criança, porque isso também traz reflexos na mulher do futuro, no homem do futuro. Muitos reflexos. Tem 2 capítulos do meu livro que eu dedico só à paternidade. Show. Fora Show, a muito maternidade. Não é? Na maternidade eu discorro mais. Por quê? Porque a mulher, ela... Como eu falo sobre feminilidade, eu quero falar da essência da mulher. A essência da mulher é uma essência geradora de vida. Nós somos chamadas para gerar. Nós somos chamadas para gerar, para acolher, para nutrir. Nós nutrimos com a nossa mama, não é? E a mulher, ela tem um papel dentro da casa de promover a atmosfera da graça. Então, quando essa mulher, e tem muitas que estão nos ouvindo, que estão sendo provedoras, né, Andressa? Sim. Então, quero trazer essa mensagem especial para essa mulher. Como eu me conecto com essa mulher? Por quê? Porque quando essa mulher ela tem que ser provedora, emocionalmente ela se distancia de desenvolver essa atmosfera de graça, não porque ela não queira, não porque ela não seja capaz. Você é capaz, perfeitamente capaz, está na sua essência. Mas é que no momento em que você está ali como provedora, mulheres são emocionais e o dinheiro é emocional. E nós crescemos ouvindo que precisávamos não depender de ninguém. Então, essa mulher, muitas vezes, ela vive do medo da escassez para ela e para os filhos. Para essa mulher gerar uma atmosfera de graça no lar, sem a figura do marido, é muito desafiador. E aí você pode me perguntar, Andressa, e é possível, Anne? É possível. Resgate de identidade, validação da história. Nos 2 capítulos que eu converso sobre paternidade, qual é o meu foco? O meu foco é fazer com que as mulheres entendam que, por mais que elas tenham sido abandonadas pelos pais biológicos, por mais que elas tenham visto os pais biológicos fazerem suas mães sofrerem, e hoje elas não querem confiar nos homens, hoje elas vivem em colisão nos relacionamentos. A minha mensagem para essa mulher é que quando ela não aceita a sua paternidade biológica, quando ela não faz as pazes, quando ela não perdoa esse pai, ela também não tem acesso à herança do nosso pai eterno. Então, o destino da mulher, estou falando aqui bem da mulher, porque o pai biológico, ele dá destino à vida da mulher de que forma? É no pai biológico que a gente projeta o nosso marido. E quando a gente deixa de confiar nesse homem, quando a gente não perdoa esse homem, quando a gente projeta nele a causa de todas as nossas frustrações, quando a gente tem ali algo a ser resolvido com o nosso pai, a gente projeta no nosso relacionamento. E ainda pior, a gente não confia em Deus como tem que confiar. Verdade. Isso que você falou é interessante, porque eu tenho uma figura, graças a Deus, fui criada pelo meu pai e mãe, e eu sempre tive uma imagem do meu pai, um homem provedor, um homem batalhador, um homem que não deixava faltar nada para as filhas, um homem que trabalhava para dar a melhor sandália, a melhor roupa, a melhor boneca. Eu tenho essa imagem do meu pai. E o meu marido, eu lembro diversas vezes do meu marido. Eu lembro do meu pai
olhando para o meu marido, porque o meu marido é exatamente isso, é o homem provedor, que vai, que não tem tempo ruim, exatamente como meu pai era, e a imagem que eu tenho do meu pai na infância é do meu esposo hoje. Tem Isso. muitas mulheres que não têm essa imagem. E para elas, Andressa, eu quero deixar uma mensagem, que é: onde as mãos humanas falharam, a mão de Deus chegou. Então, essas mulheres, elas têm um pai, elas têm uma herança e elas têm uma digital a ser resgatada. Elas são filhas do rei. E quando elas resolverem essas questões com os pais biológicos, que não deram o destino para elas, quem foi que escreveu a história delas? Foi Deus. Uhum. Então, quando elas resolvem essa questão da paternidade, mesmo que elas não tenham tido as vivências boas que nós vivemos com os nossos pais, e não tão boas assim, porque cada um tem sua história, mas elas acessam exatamente o destino, o propósito delas. Por quê? Porque elas confessam ao Pai que agora sim elas confiam. Eiane, eu acredito que o inimigo está investindo, ele investe muito nessa questão do pai terreno, do pai biológico, porque é muito grande o índice de órfãos de pais vivos. A gente vê aí todos os dias essa questão de briga por pensão, briga de guarda. A gente vê nas redes sociais, nos noticiários, e é isso que o inimigo tem feito, para que a mulher ela perca essa imagem de pai e ela também perca essa imagem do nosso pai, no nosso pai celestial. É porque o inimigo, ele trabalha na perspectiva da orfandade. Então, se você tem uma orfandade emocional, se você tem uma orfandade física, qualquer que seja a sua orfandade, o que é que o inimigo vai lhe convencer? Que essa emoção de orfandade faz com que você tenha que lutar e lutar e lutar sozinha e mostrar ao mundo o seu valor, porque você não tem um pai. Uhum. Então, o ataque às mulheres, o ataque à identidade feminina é que, se elas expressarem a essência feminina, elas vão estar frágeis, elas vão estar expostas. Expostas ao quê? Então, aí é que a gente vai trabalhar cada mulher e as suas crenças específicas e as suas experiências para entender o que foi que elas colocaram debaixo do tapete, o lixo emocional que elas estão escondendo de si mesmas, para não lembrar dessa dor, desse sofrimento, embora, enquanto ela não tirar esse lixo de lá, não tratar, não curar, elas também não encontram as respostas para convencê-las de que aquilo é mentira. A orfandade é a maior mentira de Satanás. Sim. Nós somos herdeiras. Somos herdeiras. Filhas preciosas e amadas. Amadas do Pai. Muito bom. O tema aqui tá muito bom. Eu passaria horas aqui só ouvindo e conversando sobre isso. Anne, a gente falou aqui sobre crises. Como essas crises que nós enfrentamos dia a dia, todo mundo enfrenta crises, problemas. Como essas crises podem ser transformadas em oportunidades de mudança? Você poderia compartilhar algum exemplo para que fique claro para a gente? Então, eu tenho vários exemplos no livro, tá? Não percam, porque quando a gente vive do propósito, a gente tem... Anne, quando é que o livro vai ser lançado? Dia 17 de julho. Você vem aqui? Você vem aqui? Já, é um convite? Já tô deixando aqui o convite prévio. Já tô deixando aqui o convite prévio para quando o livro tiver lançado, você vir aqui comentar sobre ele e a gente fazer aí um papo 2, a parte 2 dessa conversa, só falando sobre o livro. Será uma honra, Andressa. Vamos lá, deixa você responder a pergunta. Como crises podem ser transformadas em mudanças? Oportunidades, né, de mudanças. Então, no livro eu conto várias histórias. E por que eu conto histórias de mim? Primeiro, porque quando você é comissionada no seu propósito, quando você vive do seu propósito, você entende que a sua história está validada. Então, você não precisa se envergonhar dela. Muitas mulheres vivem com vergonha do que viveram na infância. Uhum. Muitas mulheres têm vergonha de expressar o que aconteceu.
E ali eu vou me conectando com a leitora para fazê-la exatamente entender que foram nos momentos de pior crise da minha história que eu criei oportunidades e que eu não posso ter vergonha da minha história porque foi ela que me trouxe até aqui, como você bem falou, estou aqui hoje por ela. Então, eu vou contar, por exemplo, da crise de identidade que eu descobri que eu vivi buscando tratar uma crise financeira seríssima, né? Uma pré-falência, uma crise no meu casamento, uma desconexão emocional que eu vivi com a minha família, tudo que representava para mim a minha família estava ali prestes a ser desconstruído, desfeito, porque eu não me conectava mais emocionalmente com as pessoas que eu mais amava. E durante a escrita do meu livro, que eu nem sabia ainda que já era o meu livro, eu estava em processo de cura. E esse livro, ele foi um exemplo claro de como transformar a crise em oportunidade. Depois que eu reuni todos os escritos, eu entendi que era o meu livro. O livro da história de uma mulher que precisou ser parada. Então, eu quebrei o pé, eu quebrei financeiramente, eu quase me separei do meu marido, meu filho se desconectou de mim emocionalmente, eu não sabia mais acessar o coração dele. Então, a crise estava instalada em todas as áreas da minha vida ao mesmo tempo. E a crise de fé, não é, Andressa? Porque, claro, você começa a se perguntar, pai, por quê? Eu vivo na igreja, eu sou tua serva, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço devocional, tudo e a gente pensa que é sobre nós, né, Andressa? Mas o que Deus queria fazer por meio disso era impactar mulheres que estão aí aos milhões e eles sabem que vão ouvir minha mensagem e vão ouvir a sua mensagem, por isso não desista. Nós sabemos que viver da boa mensagem traz para nós muitos desafios, não é? Eu posso imaginar os que você tem vivido. Mas o meu livro é um exemplo claro que eu posso dar de como transformar uma crise em oportunidade. Eu não tinha dinheiro para pagar psicólogo e eu valido psicólogo. Por favor, procurem terapia se você precisa. Não é? A Bíblia diz, uns eu dei para doutores, outros eu dei para profetas, outros eu dei para... Né? E cada um ali tem, sim, autoridade, né, para estar exercendo cura. Mas como eu não tinha dinheiro, eu comecei a escrever. Porque eu resgatei na minha infância o que é que eu fazia quando criança. Eu escrevia tudo da minha história nos papéis de carta. Então, ali, além de ser o meu canal de cura, foi uma oportunidade de transitar de carreira. Eu respondi? Sim, respondi. Respondi. Eu estava aqui tão envolvida, ela estava falando e eu estava me emocionando também, porque a gente vive essas crises, essas pressões e a gente tem consciência do nosso chamado, do nosso propósito, da nossa missão e a gente sabe que essas adversidades, elas vão acontecer. Elas vão acontecer, mas a gente nunca está preparado ou pensa não estar preparado, mas são essas crises que nos transformam, que nos dão um repertório para a gente transformar e ser mensagem na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres. É você ter passado por aquela situação e ajudar, pegar na mão de outra mulher e dizer, eu passei também por isso. E venci. Venci. Então, foi uma sequência de situações que foram sendo resolvidas, primeiro com meu pai, depois com minha mãe, porque a gente tá linda assim, bonita assim para vocês, maquiada aqui nesse podcast e tá falando, sorrindo hoje, porque a gente tá curada. Nós somos mulheres curadas para curar. E aqui estamos. Mas a minha família foi muito disfuncional. Eu vivi traumas que ninguém imagina. E como você bem colocou, no meu processo de cura, Deus foi me dizendo, eu quero usar você nessa área. Eu quero que você ajude mulheres a sair dessa situação. Então, a gente está aqui porque a gente sabe que é possível, né, Andressa? Sim. Anne, como mulheres podem começar a construir um novo repertório que ajude elas a sair em situações de crise e encontrar o caminho? Primeiro, reconhecer
que tem um pai. Uhum. Tudo vai primeiro, tudo tem que ser depositado primeiro no altar, no colo do seu pai, no seu íntimo, no seu secreto. Uhum. Você precisa desse braço forte, toda mulher precisa desse braço forte guiando ela. Então, aí eu já quebro a primeira mentira do marketing do empoderamento. Sim. Que impede a mulher de entender que ela precisa. Ela precisa aprender, ela precisa mudar, ela precisa entender o que é que nela, de dentro para fora, está atraindo essas situações de fora para dentro. Arrumar as emoções. Então, um novo repertório ele se constrói mudando ambientes, mudando o que se ouve, mudando o conteúdo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é para que essa mulher ela tenha acesso, não é, Andressa? Sim. Exatamente a esse novo repertório. Tem essa facilidade. E é interessante, Anne, como a gente não tem noção da nossa força, da força da nossa voz e da propagação disso, né? Das redes sociais, que a gente pensa, muitas vezes eu penso que estou falando ali e que não está gerando transformação na vida de alguém. Mas se gerar transformação na vida de uma pessoa, já valeu o nosso trabalho. Isso. Já valeu ali a nossa dedicação para as redes sociais. Você que tá produzindo conteúdo, né, de forma constante, não é fácil, Anne. Não é. Não é fácil. Você tem que ter disciplina. Para você estar ali nas redes sociais todos os dias, você tem que ter disciplina e levar as redes sociais como um trabalho. Isso. Não é fácil você produzir conteúdo, fazer linha editorial, fazer roteiro de live, fazer roteiro de postagens. Não é fácil. Não. E tudo que é visto numa perspectiva mercadológica, que a gente precisa sobreviver também, sim. As pessoas entendem que a gente não está fazendo aquilo motivado pela causa correta. Por quê? Porque envolve dinheiro. Sim. Então, muitas pessoas, elas confundem com filosofia. Filosofia é excelente, tá, gente? É uma área do estudo que nos trouxe até aqui, sim, validamos. Mas é como se a pessoa quisesse diminuir aquilo que a gente está fazendo ali, ou porque são palavras só, porque não existe na cabeça delas, de muitas ainda, o trabalho não é isso, trabalhar não é isso. Isso é a síndrome do cavalo lutador. Está lá no meu livro também, né? Que a crença de, não, só trabalha quem faz esforço físico. Sim. Só trabalha se estiver vendendo um produto, um copo. Uhum. Não é? Então, o que você disse de produção, de linha editorial, tudo isso envolve investir em mentoria, investir em capacitação. Quantos livros eu li para o meu sair? Uhum. Não é? Quantas capacitações? Eu fui para São Paulo, passei 3 dias imersa. Quanto se investe? Para você estar ali todo dia, você tem que estudar muito. Você não vai se expor ao ridículo. Quem está na mídia, ou está para o ridículo, ou está para impactar. E eu e você não fomos chamadas para o ridículo. Nós estamos aqui para impactar mulheres. Então, essas mulheres, elas são hoje o nosso motivo. Né? E dentro do que você tá falando aí, dentro do nosso diálogo, o que eu quero dizer é que, quando se vive do propósito, você tem clareza de que não é sobre você, é sobre quem você vai impactar. Porque quem vive do propósito não armazena para si, não é para sua família, não é sobre poder, não é sobre dinheiro, não é sobre as questões relacionadas ao que o mundo lá fora vê. Quando você vive do propósito, você pode sim ganhar dinheiro, você precisa sobreviver. Mas o seu propósito ele vai abundar na vida de muitas pessoas e você vai impactar gerações. E o dinheiro vai ser a consequência. Vai ser a consequência. E um exemplo disso, Anne, voltando ao que eu estava falando, que a gente não tem noção do impacto que nossas vidas, a nossa exposição, a gente mostrar nas redes sociais o nosso repertório, o nosso trabalho, ele faz na vida das mulheres. Eu recebi na última semana um depoimento de uma cliente criminal do passado. Essa cliente, ela não vou citar nomes aqui, mas ela foi acusada de tráfico de drogas. E ela me mandou um depoimento dizendo que estava assistindo os podcasts, estava me acompanhando nas redes sociais e ela disse que estava mudando até a forma de falar.
Amém. Estava mudando a forma de falar por estar me acompanhando nas redes sociais e nos podcasts, nos episódios. E agora que começou. Isso. E que estava mudando a forma dela pensar e a forma dela falar. E ela disse no depoimento que eu ainda teria muito orgulho dela. Ai, meu Que ela Deus. seria uma cliente que eu queria testemunhar. Que eu iria ter muito orgulho dela. Ela está construindo um novo repertório. Olha essa acessibilidade que as redes sociais traz nas nossas vidas hoje, o impacto das nossas vozes na vida dessas mulheres. Você imagina tudo isso numa mulher que decidiu mudar? Ela decidiu, não, eu vou mudar, eu vou sair desse estado para alcançar uma vida de graça. Então, ela vai construir uma agenda de uma mulher vitoriosa feminina. E, a partir dessa agenda, o novo repertório, os novos ambientes, os novos relacionamentos, as novas músicas, as novas leituras, os novos podcasts, a nova vestimenta, identidade, propósito. Quem você está revelando ao mundo? Quem você está revelando ao mundo? Qual o repertório que ecoa por meio de você ao mundo? É o que você quer que as pessoas lembrem sobre você no fim da sua vida? Muito bom. Muito bom. Vamos dar sequência e agora vamos chegar no quadro Desafio da Verdade. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para você. Jesus. Você não vai pensar muito e são perguntas pessoais e também uma orientação para quem está nos ouvindo. Uma palavra que define a Anne. Família. Um hábito diário indispensável. Leitura da palavra com oração. Devocional. Devocional. Todos os dias. Uma inspiração na sua vida. Ai, são tantas. Eu tenho uma paternidade hoje muito curada, então vou citar meu pai. Porque eu quero que as mulheres entendam que um dia ele não foi. Forte. Um livro que todos deveriam ler. A Bíblia. Uma frase que guia a sua vida. Muito vale o que muito custa. Muito bom. Vamos dar sequência às próximas perguntas. Vocês estão gostando do papo? Não sai daí não. Fica aí, porque a gente ainda vai dar continuidade aqui, que o papo hoje tá muito bom, tá profundo. Anne, qual é o papel do propósito na vida de uma mulher? Como essa mulher pode descobrir e se encontrar com o seu verdadeiro propósito? Tô ansiosa por essa resposta. O propósito está dentro de nós. Né? Acontece que o propósito virou um vocábulo, uma palavra super agradável para o marketing. Então, as pessoas começaram a achar que propósito é meta, propósito é objetivo, propósito é algo que eu faço por quê, para quê. Eu vim e o meu propósito é ser, por exemplo, enfermeira. Sim. Né? E foi o que eu achei que era meu propósito. Depois eu achei que meu propósito seria, na minha primeira transição de carreira, ser empreendedora e tá tudo bem. Só que, quando você entende que o propósito... Aí eu já vou trazer uma lição para as mulheres. Cada uma de nós passou a vida, mesmo desconhecendo o seu propósito, praticando algo que lhe acompanhou onde você estivesse, Andressa. Então, quando você disse, eu achei que eu ia pegar o conhecimento do direito, ia colocar numa caixinha e não ia me servir mais. O direito não era seu propósito. Mas a voz de mulheres era o seu propósito. Ser voz. Você tem sido essa voz. Você tem chamado as mulheres a ser voz. Da forma feminina, da forma bíblica, da forma que Deus nos criou para ser. Sim. Então, muitas mulheres, elas entendem que se elas saírem do trabalho que elas estão hoje, elas vão sair do propósito delas. Ou então, não, se eu sair daqui, eu perco a minha identidade. Se eu fizer esse movimento de transformação, cadê o meu propósito? E o propósito vai com você para onde você for.
O propósito é, por exemplo, a Anne, que hoje é mentora, é escritora e está aqui recebendo esse convite especial e trazendo uma mensagem de paz para vocês, é a Anne que tem como propósito desenvolver pessoas. Então, onde eu estive na minha vida, eu desenvolvi pessoas. Sim. Isso é libertador. Sim. Porque tudo que você vai fazer, você faz com propósito. Vai trabalhar? Trabalha com propósito. Vai estudar? Estuda com propósito. Vai educar o filho? Educa com propósito. Cuidando da casa? Cuidando da casa, posicionada na casa para promover a atmosfera de graça da sua casa? Com propósito. Sim. E quem vive do propósito vive feliz. Quem vive do propósito vive uma vida leve. Está lavando a louça com propósito. Uhum. E, Anne, você falou sobre propósito e você falou em diversas situações na sua fala sobre a espiritualidade. Você citou em várias falas versículos da Bíblia. Também é algo que eu tenho como um propósito, eu tenho como esse objetivo de tudo que eu for fazer, colocar a mensagem, a palavra de Deus, porque ela é o guia para as nossas vidas. E como a fé, como essa espiritualidade pode ajudar, guiar, orientar mulheres nesse propósito, nessa nova história, nesse novo repertório? O novo repertório, ele vai lhe ensinar por meio da palavra de Deus, leitura bíblica, oração, que fé não é religiosidade, fé não é denominação, igreja que você frequenta, fé não é o seu credo que você manifesta, e fé não é declarar e professar, eu tenho fé. Uhum. Fé é relacionamento. Aí eu volto para o pai e a filha, tá certo, Andressa? Uhum. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a andar e o pai da gente vai segurando a gente vai criando o que nele? Confiança. Confiança. E aí a gente começa a dar os próximos passos mais rápido porque sabe que vai ter alguém lá. Então, a fé, além dela ser consolidada, materializada por uma ação, a fé ela tem que ser viva, a fé ela tem que ter um movimento, nem que seja aquele movimento de você se ajoelhar e se render sem reservas e dizer, sozinha eu não caminho, venha meu Pai. Uhum. Então isso é fé. Então a fé, quando você, mesmo na hora do questionamento que eu estava ali na crise do meu livro, Deus, por que isso comigo? E fica em silêncio, viu? Comigo era o Sem silêncio total. resposta. Comigo era silêncio total. Tipo assim, eu não sou mais filha. Aí vem a mensagem de Satanás, né? Vem a mensagem de ruptura. Ei, você tá órfã. Uhum. Não é? Só que aquele momento de silêncio é para que exatamente você encontre a sua criança. Para que você volte. Peraí, eu vou resgatar a minha identidade. Quem eu sou? Por quê? E uma mulher que ela resgata essa identidade, ela vai compreender que passos de fé ela deu até aqui. Uhum. E que exatamente, mesmo quando ela não via, o pai dela estava lá segurando ela enquanto ela caminhava rapidinho. Uhum. Eu caminhei tão rápido na minha história, Andressa, que o meu sonho de ser professora universitária aconteceu com 30 anos de idade. Em 2 universidades eu era mestre já nas paredes da universidade. Eu saí correndo, né? E o meu pai estava lá. Só que o que aconteceu? Eu tive que cair. Eu tive que voltar. Ei, minha filhinha, volte. Uhum. Então, o que é fé? É acreditar que mesmo naquela situação que você não está entendendo nada, que você está vivendo uma crise profunda, que você precisa acreditar que Deus tem o melhor para você, que Ele tem algo novo para você, que você pode confiar nele, que você pode se levantar e caminhar de novo, porque Ele está lá. Ele está lá. Não existe essa mensagem de ruptura. E a gente esquece dos milagres, né? A gente esquece quando a gente faz quando a gente volta nessa linha do tempo da nossa história, a gente viu, como você falou aí, que durante vários momentos Deus esteve ali e você viveu milagres e você viveu pequenos milagres. Sem consultar ele, viu? Detalhe.
Quantas vezes nós não perguntamos nem assim, pai, eu posso ir por aqui? E a gente foi e fez e deu certo. E quando não dá certo, a gente reclama. E, Anne, morar em Natal era algo assim... No cenário que eu vivi era algo impossível. Morar em Natal é um milagre. É um milagre eu estar morando aqui em Natal, vivendo o que eu estou vivendo hoje. É um milagre. E em determinados momentos de crise, estando aqui em Natal, eu não enxergava. Eu não enxergava e eu não via isso. E eu me questionava por que que Deus, em determinados momentos, tinha feito eu sair da minha parentela para trazer aqui e viver isso. Quando eu estava com essas crises existenciais, vivendo essa transição. E eu entrava em diversos questionamentos, mas aí eu lembrei da promessa que Deus tinha me feito. Perfeito. Antes de vir para cá, Deus me fez uma promessa e Deus usou várias pessoas para falar a respeito disso. Porque a minha carreira, a minha vida profissional, assim também como você disse que você teve uma ascensão rápida profissional naquilo que você queria naquele momento, eu também tive. Tive uma ascensão profissional muito rápido, muito jovem. E a minha carreira, a minha vida profissional era assim, na bolha, que ninguém poderia tocar, que eu tinha lutado por aquilo. E eu saí daquele contexto, da minha zona de conforto, daquilo que eu tinha construído, daquilo que, sem ajuda de ninguém, eu construí para fazer o meu nome, o meu sobrenome na minha cidade e ser referência naquela área, naquela região. Sair daquele contexto e ir para uma terra desconhecida, sem conhecer nada e nem ninguém. E com a promessa, porque Deus tinha falado por pessoas que aqui eu iria conseguir construir a minha carreira. Aqui eu seria até mais do que eu fui lá. E aí, nesse momento de crise, eu ficava me questionando. Senhor, cadê a promessa? Senhor, cadê a promessa? Cadê? O que está acontecendo? E nada de orações sendo respondidas. E assim, ainda não estou vivendo aquilo que de fato eu queria, mas estou no caminho. Você vê pela fé? Estou no processo. Eu vejo pela fé. E isso é o que me motiva. Isso é o que me motiva a estar aqui, a ter abraçado esse projeto, estar vivendo essas coisas. Porque o que eu estou vivendo hoje me leva aonde eu quero chegar, ao meu propósito. E essa terra prometida já fica assim de forma muito clara. Durante a caminhada até a terra prometida, a gente passa por um deserto. Eu vivi esse deserto e já estou enxergando a terra prometida. E é isso que faz com que a gente acorde todos os dias. Isso. E a gente, mesmo passando por crises, por conflito, porque a gente tem problema todos os dias, a gente vai lá nas redes sociais, a gente vai passar uma mensagem, porque aquela mensagem, ela também está servindo para a gente também está ouvindo. Nós somos as primeiras a aprender, né? Aquela mensagem. Mas vamos dar sequência aqui, o papo está muito bom. Gente, essa conversa está muito boa. E, Anne, você é mentora de mulheres. E qual o papel de uma mentora nesse processo de busca da feminilidade, do resgate do feminino? Qual a importância de ter uma mentora nesse processo? A mentoria, ela é um modelo, né? Eu aconselho a mulher que sempre que ela for buscar uma mentora, ela busque uma mentora em que ela possa modelar. Alguém que vive o que fala. Não é? Então, antes que se pense que uma mentora é uma conselheira ou alguém que vai estar lhe dando solução, não, o nome disso é consultoria. Não é? Uma mentora, principalmente no método que eu criei, depois que eu concluí a minha formação em mentoring, eu criei o meu método de resgate da alma feminina baseado em quê? Ser uma facilitadora, uma condutora dessa mulher ao resgate da promessa. Lembra que você disse que sabia que tinha uma promessa? Sim. Então, muitas mulheres, elas têm que voltar ao início, validar as suas histórias, reprogramar crenças que até hoje as limitam de viver o plano original de Deus para elas.
Então, não sou eu, Anne, que vou dizer o plano original de Deus para cada mulher. Não sou eu quem vou dizer qual é a promessa que Deus deu para ela. Eu vou conduzi-la a encontrar as respostas por meio do resgate dessas histórias de infância, onde foi que ela ouviu algo que a fez acreditar que ela não era capaz, onde foi que ela ouviu algo, ou viveu algo que gerou ali um bloqueio de destino. Uhum. Porque quando nós somos crianças e adolescentes, nós não temos esse repertório de duvidar. Nós acreditamos no que ouvimos. E inconsciente, isso tem muita força, porque tudo aquilo que eu não conheço, que está na minha inconsciência, eu não controlo. Sim. Então, essa mulher ela vai partir desse reencontro com a criança, porque ela vai entender onde foi que as emoções dela começaram a ficar adoecidas, e só então, entendendo essas causas, elas vão poder ter controle emocional. E diante desse controle emocional, quem está lá? Quem está fortalecendo isso? Quem está lá curando essas emoções? O espírito. Sim. Então, essa mulher, ela é conduzida, eu vou conduzi-la a esses momentos, mas quem vai estar trazendo clareza, trazendo cura, trazendo para ela as respostas que ela precisa, é o Espírito Santo, trazendo luz para aquelas questões emocionais que estão adoecidas. Por que aconteceram? Será que isso realmente representou o que você hoje tem como crença? Como você pode, mulher, reprogramar e construir uma agenda diferente para a sua vida daqui para frente? Né? Por exemplo, nesse resgate da minha identidade, eu lembrei da história do livro, que eu entendi que livro não tinha valor. Porque alguém de fora disse que não tinha valor. Essa foi uma forma de ter um bloqueio de destino na minha vida. Por quê? Porque Deus ele vai me usar na vida de muitas mulheres por meio do meu livro. E isso vai acontecer. Por quê? Porque eu me resgatei. Eu fui na minha história, eu fui na minha identidade. Então, a mentora que trabalha de forma adequada ao método de mentoria, ela vai conduzir, ela vai fazer questionamentos, ela vai aplicar ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de descobertas de crenças, ferramentas de reprogramação, para que ela ali construa um plano de curto, médio e longo prazo, para só então ela acessar essa vida. O interessante é que quando ela reencontrar a criança dela, ela vai reencontrar a essência feminina, a alegria de viver. Sim. Muitas mulheres hoje têm que resgatar a sua feminilidade, perdoando seus pais. Então, eu tenho falado muito sobre isso, porque é algo que Deus tem trazido com muita clareza para mim. E esse resgate é o que eu trago como método, com as minhas ferramentas autorais. Tem o meu livro, tem a minha história e tem ali toda uma condução científica, né? Porque tudo isso veio por meio de uma formação. Muito bom. Anne, já caminhando para o fim, você deixou diversas mensagens durante a nossa conversa, durante as suas falas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas mulheres que estão nos assistindo, para você, mulher. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo? Eu vou deixar a mensagem do salmista, quando ele diz: faz-me como a menina dos teus olhos. Foi um homem que orou assim. Então, tudo começa quando você era menina. O que dizem sobre você não é a sua identidade. As suas conquistas não são sua identidade. A sua capacidade de produzir e de dar resultado não é a sua identidade. Mas eu declaro que muitas mulheres vão resgatar as suas identidades, curar muitas feridas e ter acesso ao que verdadeiramente vem a ser o seu propósito e ter uma vida leve, vivendo da certeza que são a menina dos olhos de Deus.
Muito boa. Muito boa essa mensagem. Gente, que coisa gostosa, né? Que coisa doce, que coisa maravilhosa, que palavra. Que palavra. Que palavra nós tivemos agora, durante esse podcast, durante essa conversa. E Yane, muito obrigada. Eu queria agradecer por você ter aceito esse convite, por você estar aqui conversando, batendo um papo, sendo voz, sendo canal de Deus aqui nas nossas vidas, na vida de quem está nos assistindo. Eu quero agradecer por isso. Amém. E já deixando um convite também, quando você lançar o seu livro, para você vir aqui comentar, conversar sobre ele e a gente conversar aqui a parte 2 desse podcast. Muito obrigada, é uma honra. Servir ao nosso Pai é bom demais, né? Enche a nossa vida de leveza, de alegria. E eu estou aqui, estou posicionada, né? Esse é o meu ID. Muito obrigada a você pelo seu carinho, pelo seu carisma, pela forma como você conduz, deixando a gente tranquilo. E você vai ser convidada para o lançamento, sim, vai Coisa estar boa. lá. Eu vou estar fazendo aquela dedicatória como você merece. Coisa boa. Gente, quero agradecer por você que ficou até aqui. Não foi um sacrifício não, viu? Foi algo prazeroso, foi algo legal. Quero agradecer você por ter nos assistido, por ter nos ouvido. Que se você ainda não curte, se você ainda não segue o nosso canal, aproveita e deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, siga o nosso canal, recomenda para as amigas, fica aqui comigo, siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Próxima semana tem mais, eu vou trazer outra convidada super especial, porque todo mundo que senta aqui é uma convidada especial. Beijo, gente!